95% de confiança, significa, o que nós estamos a dizer não é que estes intervalos, a área que está aqui, corresponde a ter uma probabilidade de 95%. Isso é verdade. Okay? Mas quando se fala em intervalo de confiança para uma confiança de 95%, o que nós, na verdade, o que se está a dizer é que se eu utilizar este intervalo que eu defini, defini aqui um determinado intervalo, okay? Entre dois pontos, se eu aplicar esse intervalo para estudar a minha população, okay? E voltando atrás àquele gráfico, okay? Então temos aqui a população. Se eu utilizar aquele intervalo para achar o valor médio de cada uma destas amostras, significa que aquele valor, aquele intervalo, a média, o valor médio vai estar dentro daquele intervalo em 95% dos casos. Okay? Portanto, se eu aqui retirar 100 amostras desta população, se eu utilizar um intervalo de confiança de 95%, significa que desses 100 amostras que eu utilizar, em 95 delas o valor médio está dentro desse intervalo. Nos outros 5, o valor da média vai estar fora desse intervalo que eu defini. Okay? É isso que quer dizer um intervalo de confiança de 95%. Então, quando falamos, significa que consideramos que em 100 intervalos foram utilizados, esperamos que aproximadamente em 95 deles o valor do parâmetro que nós estamos a ajustar está lá contido. Okay? Significa que em 5 dos casos, destes 100 casos, o valor, este intervalo não vai servir para definir o valor do parâmetro. Okay? O parâmetro está aqui fora. Se a variância for desconhecida, temos de ter uma abordagem diferente, porque não temos aqui um dos parâmetros da população. Então, esse parâmetro pode ser definido, em vez de utilizarmos o parâmetro da população, vamos utilizar o valor da variância da amostra. Okay? Claro, se tivermos uma amostra suficientemente grande, okay? Para um n maior ou igual que 30. Então, nesses casos, quando é maior que 30, podemos utilizar a variância da amostra em detrimento da variância da população. Okay? Portanto, é a mesma, utilizar exatamente a mesma forma, só que aqui, em vez de termos então o desvio padrão, utilizamos o valor da variância, do desvio padrão, mas da amostra. Okay? É exatamente a mesma forma e chegamos ao intervalo exatamente da mesma forma. Okay? Se tivermos uma amostra que é para um n menor que 30, a nossa abordagem vai ter que ser diferente. Neste caso, em vez de utilizarmos Z, é uma distribuição normal com parâmetros 0,1, vamos ter de utilizar a distribuição t-student. Que é ligeiramente diferente, também da mesma forma como temos Z tabulado, também existem valores tabulados para a distribuição t-student. Okay? A forma é parecida, okay? Em termos da forma como se calcula o valor que estamos interessado vai ser idêntico. O que é diferente, então, é a distribuição. Portanto, esta distribuição t-student, ao contrário da normal, que é definida com dois parâmetros, que é o valor médio e a variância, a t-student é definida com base nos graus de liberdade. Okay? O grau de liberdade não é mais do que o n da amostra, número de valores que vamos analisar, menos 1. Okay? Portanto, é o que é utilizado para definir a distribuição t-student dos valores tabulados. E aqui então temos como calcular a probabilidade. É o mesmo conceito que já tínhamos visto na aula anterior, como achar os valores de Z. Okay?
estas formas aqui, nós já estivemos a aplicar na aula anterior. É o mesmo conceito. Na anterior, de teoria. Na anterior dos exercícios não chegámos aos exercícios de distribuição normal. Okay? É em que se calcula os valores de Z, só que aqui, em vez de estarmos a calcular o valor de Z, estamos a calcular o valor de T. Okay? Aqui, em vez de consultarmos a tabela da distribuição normal reduzida e centrada, vamos utilizar a distribuição, vamos utilizar a tabela de student, em que o que precisamos para definir o valor que vamos encontrar na tabela é os graus de liberdade, okay? Que é dado por n-1. Quando é que chega para esse período? Quando a variância não é conhecida e temos um n menor que 1. Okay? Variância desconhecida é n menor que 1. Mas nesse caso, vamos ter que recorrer à t-student. Porquê? Porque acima de 30 nós assumimos a normalidade pelo teorema do limite central. Okay? Então, isso é o que acontece aqui. Nós não podemos assumir a normalidade, por isso é que temos então de utilizar o teste estatístico. E aqui então, como definimos os valores, estes valores aqui do intervalo de confiança que vamos utilizar. Okay? Aqui não tem o valor intervalo de confiança, porque é exatamente o mesmo que estava no slide anterior, okay? Porque vamos aproximar a forma por ser um n maior ou igual a 30. A diferença é que temos que utilizar o valor do desvio padrão da amostra em vez da população. Okay? Mas depois o resto será a mesma forma de utilizar. Então, testes de hipóteses. Portanto, tudo isto que estivemos aqui a ver foi para nós conseguirmos formular hipóteses sobre a amostra e sobre a população que estamos a estudar. Okay? Porque vamos fazê-lo utilizando intervalos de confiança para tentar testar se o valor que nós estamos a estudar se é diferente ou não é diferente de algum valor de referência que nós conhecemos. Então, para chegar à tomada de decisão na estatística, nós realmente partimos de algumas afirmações ou conjecturas, como o valor da média é este, o valor da média não é este, é maior ou menor que este, okay? Em relação a uma determinada população que nós pretendemos estudar. Okay? Claro, depois essas suposições que nós estabelecemos podem ser verdadeiras ou não. Okay? E é isso, então, que nós vamos utilizar, utilizando os testes de hipótese e estes intervalos de confiança, vamos tentar verificar se as nossas suposições vão ser verdadeiras ou falsas. Para isso, então, tivemos de formular testes de hipótese e indicar, com base na amostra que serviu de base para o estudo da população, vamos ver se então se podemos tomar decisões relativamente às hipóteses que formulamos. Então, uma hipótese estatística não é mais do que uma conjectura sobre aspectos desconhecidos da população. Okay? Estes podem ser parâmetros ou própria distribuição. Portanto, nós podemos não só podemos estar interessados em estudar o parâmetro, que é o valor médio, okay? E vamos construir aqui um teste de hipótese para verificar se aquela distribuição tem aquele valor médio, ou o valor médio é maior do que este ou menor do que aquele, mas também podemos estar interessados na forma de distribuição. Podemos realizar um teste e determinar se a distribuição que nós estamos a estudar, a distribuição de valores, segue uma distribuição normal. Okay? Então é um teste que pode ser realizado. Então, o teste de hipótese vai ser um procedimento que nos vai permitir, a uma dada hipótese que foi previamente formulada, nós decidirmos se será verdadeira ou não. Portanto, se conseguimos suportar a nossa hipótese com base nos dados da amostra ou não. E existem dois
podemos dividir os testes de hipóteses em dois grupos principais, que são os paramétricos e os não paramétricos. Os paramétricos são testes mais exigentes, têm algumas dependências, portanto é necessário trabalhar com dados que sejam quantitativos e que sigam uma distribuição normal. Okay? Isto é importante. Caso contrário, então vamos ter que utilizar os testes não paramétricos. Estes já não exigem trabalhar com variáveis quantitativas, portanto, sempre que estamos a estudar variáveis qualitativas, nós podemos utilizar testes não paramétricos. Okay? E sempre que tivermos uma distribuição que não siga uma distribuição normal, também vamos precisar de trabalhar com testes não paramétricos. Se pensarem, mas então se temos um tipo de teste que nos permite trabalhar em qualquer condição, portanto, quer sejam qualitativas, quantitativas, se tem uma distribuição normal ou uma distribuição normal, então por que é que precisamos de testes paramétricos? Okay? Os testes paramétricos nós podemos aplicar em qualquer caso. Os testes paramétricos vão ser testes muito mais exigentes, são testes muito mais exigentes na sua formação, o que significa que a confiança no resultado também vai ser maior. Okay? Portanto, tem a ver com isso. Com a precisão do resultado que nós vamos obter. E quando nós estamos a trabalhar em estatística e estamos a tentar extrapolar uma conclusão para a população, o que nós queremos é chegar a um valor que seja o mais real possível, com o maior nível de confiança possível, para suportar as conclusões que nós estamos a estudar. Okay? Portanto, sendo possível, referimos os paramétricos. Nos casos em que não temos condições para basar paramétricos, utilizamos não paramétricos. Existem imensos testes, tanto paramétricos como não paramétricos. Nós aqui vamos só ver alguns, assim, alguns dos mais importantes, para terem uma noção então, de algumas abordagens para ambos os tipos de testes. Okay? Não vou ser de todo exaustivo, existem muitos testes e não vamos entrar nesses pormenores todos. Vamos só usar alguns como exemplo. Portanto, começando com os testes paramétricos. Então, precisamos sempre de primeiro formular quais é que são as hipóteses que estamos a estudar. E como uma afirmação pode ser verdadeira ou falsa, dependendo do que nós vamos formular a nossa hipótese, se ela pode ser verdadeira ou pode ser falsa, nós então vamos formular duas hipóteses. A que nos interessa e a hipótese que não nos interessa. Okay? E tem que estar sempre as duas definidas. Portanto, temos a chamada a hipótese nula, que é definida por H0. Então esta vai ser a hipótese que especifica o valor atual do parâmetro. Certo? E é considerada verdadeira até haver prova em contrário. Okay? É isto que nós vamos testar a hipótese nula, H0. Okay? Então, é isto que nós definimos que é a nossa verdade. Okay? É a nossa verdade que nós vamos tentar provar matematicamente se será verdadeira ou não. Em contrapartida, temos a hipótese alternativa, ou H1, que é a hipótese onde nós especificamos os valores a aceitar quando rejeitamos a nossa hipótese nula. Ou seja, se a minha hipótese nula é a média tem este valor, a média não ter este valor, o valor médio não ser este, é a minha hipótese alternativa. São todos os outros conjuntos de resultados que vão satisfazer esta hipótese e não a nula que é que eu estou a testar. E isto são os conceitos um bocadinho confusos, porque sempre que for necessário realizar um teste, nós, o primeiro passo que temos de fazer é definir as hipóteses, a nula e a alternativa, e têm de estar bem definidas, porque com base depois no teste que vai ser aplicado, o que nós vamos ter vai-nos dar um valor e nós ou rejeitamos nula ou não rejeitamos a hipótese nula. Okay? Portanto, e a conclusão do teste, portanto, se nós estamos interessados em saber o valor médio é este,
dependendo depois do que nós definimos como a hipótese nula ou não, o resultado vai ser: aceitamos a hipótese nula, e a dizer então o valor é este, ou não aceitamos a hipótese nula, portanto o valor não é este. Okay? Portanto, isso vai ter que estar sempre bem definido. Exemplos destas hipóteses. Aqui para o caso do valor médio. Portanto, nós podemos definir a minha hipótese nula ser o valor médio igual a 2, e em que a minha hipótese alternativa será o valor médio não é 2. Okay? Outro exemplo, o valor médio igual a 4, a hipótese ser o valor médio é menor que 4. O valor médio igual a 1, o valor médio igual a 2, e por aí afora. Okay? Nestes casos, portanto, vamos ter aquilo que se chama depois um teste bilateral, porque nós temos duas opções que vão satisfazer a hipótese alternativa, que é ser menor do que 2 ou maior do que 2. Enquanto neste caso vamos ter um teste que é unilateral, porque há uma forma de satisfazer a alternativa que é ele ser menor do que 4. E é o que temos aqui. Então, quando vamos especificar completamente a distribuição da população, esta é dita simples, okay? Portanto, só temos uma alternativa. Quando não estamos a especificar qual é a distribuição da população, esta é dita como completa. Então, o valor pode ser menor que 2 ou maior que 2. Okay? Então, a resposta do teste depois vai ser dada sempre nesta forma: de ou se rejeita a hipótese nula ou não se rejeita a hipótese nula. Okay? Daí que as hipóteses têm que estar muito bem definidas para depois conseguir então, tirar a conclusão do teste. Se rejeitarmos H0, o que significa é que os dados observados estão contra aquilo que será o valor da nossa hipótese. Okay? Se nós não rejeitarmos H0, significa que existem evidências suficientes para aceitar aquela hipótese como sendo verdadeira. Okay? Portanto, nós vamos definir duas hipóteses, hipótese nula e alternativa. A nula é a que nós queremos testar, que é H0. Vamos aplicar um teste de hipótese. Este teste de hipótese vai-nos dar dois possíveis resultados. Ou rejeitamos H0, ou não rejeitamos H0. Não rejeitar H0 significa que então aceitamos. Okay? Ou rejeitamos. Portanto, rejeitamos quando os valores não batem certo. Portanto, aquela hipótese não é verdadeira. Ou então não rejeitamos H0. Okay? Porquê é que se utiliza porque é que se diz desta forma? Porque o facto de nós não rejeitarmos H0 não quer dizer que H0 seja verdadeiro. Significa que nós não conseguimos, nós não provamos é que seja falso. Okay? É um bocadinho confuso. Okay? Portanto, o resultado do teste que nos vai permitir é dizer nós rejeitamos H0 porque matematicamente nós mostramos então que aquela afirmação não é verdadeira. Okay? Portanto, nós conseguimos dizer isto é falso, okay? Ou então não rejeitamos H0 quando nós não conseguimos provar que seja falso. Portanto, se não provamos que foi falso, vamos aceitar esta. Mas não quer dizer que seja verdadeiro. Okay? Isso tem uma margem disso. Não é falso. Exatamente. Isso é tipo filosofia, aquela parede ali, é um tom amarelo. Tu, com o teste que aplicaste, não chegaste a concluir que ele não é Não falso. amarelo, mas o que eu não sei. É, tipo, não sabe, mas só que essa prova vai ser incrível. E não é assim tão difícil de perceber porque se nós vamos utilizar intervalos de valores, dependendo dos valores que nós vamos utilizar, ou seja, aumentarmos a confiança e a significância, nós podemos estar a pôr os valores dentro ou fora. Portanto, vamos ter aqui, dependendo então do intervalo que vamos utilizar, nós podemos estar a aceitar ou rejeitar. Ok? Ainda é com isso. Eu tinha ódio.
Portanto, quando não se rejeita, quando não se rejeita H0, não quer dizer que seja verdadeiro, apenas que não está em desacordo com os factos observados. Okay? É só isso. Portanto, nós aceitamos porque não rejeitamos. Então, temos aqui, como conseguem já imaginar, temos aqui uma série de erros que podem estar associados a rejeitar ou não rejeitar. Okay? Dependendo da decisão do teste, de rejeitar ou não rejeitar, imaginando agora que se aquela hipótese que nós estamos a testar, se ela é verdadeira, é mesmo verdade, ou se é falsa. Okay? Portanto, se nós rejeitarmos e ela era verdadeira, incorremos de um erro. Okay? Se nós não rejeitarmos, mas ela for falsa, ocorremos também de um erro. Okay? Portanto, existem erros associados à nossa decisão. Okay? Claro, quando nós não rejeitarmos e ela é verdadeira, não é erro. Se a rejeitarmos e ela for falsa, também não é erro. Portanto, o que vai ser importante aqui são estes dois tipos de erro. Em particular, os erros de tipo 1. Portanto, o que é um erro de tipo 1? Qual é a probabilidade de ocorrer um erro de tipo 1? Que é quando rejeitamos H0 e afinal H0 era verdadeira. Portanto, isto é uma probabilidade condicionada. Okay? Portanto, é a probabilidade de rejeitar H0 sabendo que H0 afinal era verdadeira. Okay? E este valor de probabilidade é-nos dado por alfa, que é o nível de significância. Okay? Portanto, que eram aquelas áreas nas extremidades do gráfico. Okay? Habitualmente utilizam-se valores bastante baixos de alfa, okay? Para então assumirmos que o erro que estamos aqui a utilizar é o mais baixo possível. Portanto, interessa-nos sempre que alfa, okay? Aquelas áreas nos extremos dos gráficos, sejam sempre o mais pequenas possíveis, para que então tenhamos um menor erro possível. Okay? O menor erro de rejeitar a hipótese nula, sabendo que ela era verdadeira. Okay? Portanto, geralmente utilizam-se alfas de 0.05, 0.01 ou 0.1. Okay? Entre 1% e 5% geral. Portanto, os alfas de 1% e de 5% geralmente são os mais utilizados. Okay? Ainda temos também os erros tipo 2, que é quando nós não rejeitamos H0, sabendo que esta era falsa. Mas este será o principal, o mais importante e aquele que nos vai influenciar mais os intervalos de confiança que vamos utilizar. Então, existem duas formas de se validar o teste, okay? De fazer esta aceitação ou rejeição, ou melhor, a rejeição e a não rejeição da hipótese nula. Isso em duas formas. Estamos a fazer isso utilizando a região crítica, ou a região de rejeição, ou utilizar o valor P, também muito conhecido da forma como se diz em inglês, que é o p-value. Então, a região crítica ou de rejeição. Então, para determinar então, se aceitamos ou não a hipótese nula, então podemos utilizar a regra de decisão. Uma delas é a região crítica. Okay? Então, a região crítica vai corresponder então ao alfa. Okay? Portanto, quanto será o que nos interessa é que alfa seja o mais pequeno possível, porque se isso acontecer vamos incorrer no menor erro. Okay? Portanto, o alfa convém que seja o mais pequeno possível. Aqui estamos a falar quando temos um teste que é unilateral. Okay? Com aquelas perguntas de o valor médio igual a 2 ou o valor médio diferente de 2, ou o valor médio igual a 2 ou o valor médio maior que 2. Quando estamos a falar neste caso, só temos uma distribuição que estamos a observar. Se fosse bilateral,
além de termos este valor aqui, tínhamos de ter um valor simétrico também do outro lado. E que esta área seria alfa sobre 2 e esta área seria alfa sobre 3. Neste caso é unilateral, só temos alfa de um lado. Já vamos ver como onde chegar. Ok, então podemos utilizar a região crítica, outra rejeição, que corresponde à região que define a rejeição da hipótese nula. Portanto, sempre que o valor, o resultado que nos der o teste, estiver nesta área, então é porque vamos rejeitar a nossa hipótese. Okay? Portanto, então esta região vai ser definida para isso, sempre que o valor do teste cair naquela área, é para rejeitar. Se cair nesta área, não rejeitamos. Isto parece muito confuso, quando entrarmos na parte prática vai começar a aparecer, porque não é assim tão difícil de... Não há um H0. O H0 vai ser a definição de a média é este valor. Okay? E vais utilizar um teste estatístico em que te vai dar um valor. Se esse valor do teste estiver nesta área, tu rejeitas H0. H0 é uma hipótese, é uma frase. Okay? É uma frase, não é um valor. Okay? Que tem correspondência a um determinado valor. A hipótese nula é uma frase, é uma afirmação. Okay? Depois, quando se aplica o teste, o valor do teste é que se bater, né? Se estiver incluído nesta área, então nós rejeitamos. Okay? Se não estiver naquela área, então devemos aceitar. Então, o valor de alfa corresponde então à probabilidade que está aqui contemplada nesta área abaixo da curva. É este valor, esta área aqui e o tipo de distribuição que nós vamos utilizar para definir a área crítica. Ok? Portanto, o que vamos quer saber então a probabilidade do nosso teste estar incluído na região crítica, sabendo que a H0 é verdadeira, é alfa. Isto é a definição do erro tipo 1, que estava no slide anterior. Okay? E quando o teste é negativo, quando rejeitamos a H0, okay? Quando rejeitamos a H0, quando o nosso valor do teste estatístico está incluído no intervalo, na região crítica, sabendo que a H0 era verdadeira. Okay? Está alta. É a probabilidade do erro tipo 1. Geralmente, a nível de significância, é fixado previamente. Okay? É escolhido pelo investigador que está a utilizar qual é o nível de significância com que se quer trabalhar. Okay? Portanto, o que é que nos vai dizer? O que nos interessa é ter sempre um nível de significância baixo, ou reduzido. Vai ser bem interessante então trabalhar com valores mais baixinhos possível. O que acontece é que às vezes, utilizando níveis de significância muito baixos, nós não conseguimos aceitar a nossa hipótese nula, então podemos optar por ser um bocadinho mais permissivos e aceitar um maior erro para validarmos a nossa hipótese. Okay? Portanto, isso é o que nos vai ditar o alfa, ou o valor de significância. Okay? Portanto, quanto maior for o alfa, nós estamos a assumir que podemos, quando aceitamos aquela hipótese, estamos a aceitá-la com maior erro, de ela não ser verdadeira. Okay? Por isso é que nos interessa sempre trabalhar com o alfa o mais pequeno possível. Okay? Mas também o que nos interessa, quando estamos a fazer a investigação e quando queremos chegar a uma conclusão, nós temos de dizer a conclusão é esta. Okay? Utilizando o teste. Portanto, dependendo, nós às vezes podemos querer ser mais permissivos e dizer, eu vou dizer, a minha conclusão é esta, mas a probabilidade de estar errada é um bocadinho maior. Okay? Portanto,
Podemos jogar, ou dizemos, isto É é, porque eu nunca fiz esta teste, parece que eu não sei. ou vamos dizer que a minha hipótese nula está errada, ok? Ok? Ou então eu dizer que a minha hipótese nula é verdadeira, E provar. mas eu posso estar, tenho uma maior probabilidade de estar errado. Não, Ok? tá. Vamos deixar assim no ar um bocadinho. Não, eu vai assim, não, eu quero só dar assim. Para mim é desse jeito, tem que fazer. Porque Uma hipótese, sendo a hipótese verdadeira, vamos pôr no alto sim, é muito estranho. Por isso é que é muito importante definir logo as hipóteses estarem bem formadas desde o início, porque depois o resultado do teste vai dizer é se nós rejeitamos ou não rejeitamos a hipótese nula. Se não rejeitamos a hipótese nula, quer dizer que a aceitamos, a hipótese nula é esta, portanto a conclusão do teste é esta. Sim, sim. Ok? Portanto, esse é muito importante bem formado. Ok. Isso. Eu não sei se Nós formamos as hipóteses. Se nós temos que formar as hipóteses. As hipóteses duas. é aquilo que te interessa estudar. Hipótese é atrás de tanto do parâmetro. Ou seja, aqui, tu decides, uma hipótese é uma determinada população que segue uma distribuição normal, tem um valor médio 2. É a tua hipótese não. É isso que tu vais querer testar. Isto é verdade ou não é verdade? Vai depender de cada caso, da pergunta que tiveres a fazer. E depois podes fazer um teste bilateral, que é aceitas duas opções, que é ser maior do que 2 ou menor do que 2, ou um unilateral, que é só estás interessado em saber uma das hipóteses. Só tem um sentido possível. Mas isso vai depender sempre de qual é a tua pergunta enquanto investigador, olhando para aquele resultado. É o que é de facto o problema, é o que é que tu queres testar. Portanto, se o valor observado da estatística, ou seja, do teste que for utilizado, a ir nessa região crítica, nós decidimos rejeitar H0. Se não, portanto, se ele cair no outra área, então nós decidimos não rejeitar H0. Significa que aceitamos H0. Aceitamos porque não o rejeitamos. Okay? Quanto maior o nível de significância do teste, portanto, agora não comecem a baralhar os conceitos, portanto, existe confiança e existe significância. Significância é o que aqui, é o alvo, significa nas pontas. Confiança é o que corresponde ao intervalo que nós estamos à espera em que o valor esteja incluído. Calma. Não tinha que ter 2 setinhos para você definir o intervalo? Depende. Pode ser daqui até daqui infinito. Ah, ok. É um intervalo. Quanto menor o nível de significância, esta área aqui, maior será a precaução contra o risco de uma rejeição incorreta. Ou seja, se o alfa quanto menor for o alfa, menor será o meu erro. Se menor é o meu erro, significa que tenho menor probabilidade de eu dizer que o valor é verdadeiro, que não é verdadeiro sendo falso. Okay? É isto que está aqui. É isto que estava no slide anterior. Okay? A minha probabilidade de eu dizer que a minha hipótese nula é falsa, né? Ou se quando eu rejeito a minha hipótese nula, estou a dizer que ela é falsa, porque não é verdade. Okay? Então a probabilidade de eu dizer que ela é falsa quando era verdadeira fica muito reduzida se eu usar um alfa mais pequeno. Ah, ok. Porque o alfa é a probabilidade de um R tipo 1. Ah, ok. Sim? Quanto menor for o meu alfa, quer dizer que a probabilidade de eu dizer isto não é verdadeiro e ser verdadeiro fica mais reduzida. Por isso é que se eu quiser muito forçar uma conclusão, às vezes eu posso ter que ser mais permissivo e assumir que posso aumentar aqui o meu erro. O que é que isso significa? Que eu consigo aceitar
aceitar a minha hipótese, mas a probabilidade de ele se calhar estar a ter tirar uma conclusão errada começa a aumentar. Okay? Isso é com base no alfa, e como já tínhamos visto, o alfa é que é utilizado para definir os intervalos de confiança. Okay? Era o que estava nas fórmulas. Vamos decorar, nem achei isso claro. Mas o alfa é que era utilizado para definir aqui os pontos para flanquear os intervalos. Okay? Portanto, vai depender muito então de qual é o nível de significância que nós queremos. Maior ou menor nível de significância. Okay? Então é isso. Quanto menor o nível de significância, maior será a precaução contra o risco de estar incorretamente a deslocar o gás. Dependendo então, se tivermos um teste unilateral ou bilateral, vamos ter áreas de rejeição diferentes. Okay? Quando utilizarmos um teste unilateral à direita, o que estamos a dizer é que a nossa hipótese alternativa, H1, é maior do que o valor da nossa hipótese nula. Okay? Portanto, e termos a hipótese nula ser o valor médio menor ou igual que o valor, ou ser igual, é exatamente a mesma coisa, porque o teste vai ser definido em a alternativa ser maior do que. Okay? Portanto, ter um menor ou igual que 0 ou igual a 0 é exatamente a mesma coisa da parte número. Okay? Portanto, se sempre tivermos um teste que é unilateral, basta nós definirmos se ele é, a hipótese que nós queremos testar é igual àquele valor ou é maior do que aquele valor. Okay? O mesmo para o unilateral à esquerda. Portanto, se pensarmos que nos interessa é ter um valor médio que nós estamos a testar ser maior ou igual a um determinado valor, a hipótese alternativa é que, afinal, é menor do que aquele valor. Okay? E então é exatamente a mesma coisa que dizer que a média, o valor médio é igual àquele valor e a alternativa é ser inferior a aquele. Isto será um teste à direita, um teste neutral à esquerda. Quando temos um teste bilateral, aí só temos uma opção. É diferente. Então aí vamos ter para os dois sentidos. O H1 pode ser menor ou maior. Okay? Então será bilateral. Portanto, significa que nestes casos, quando temos um teste bilateral, nós vamos ter o nosso alfa nos dois lados do gráfico, nas duas pontas. Okay? Porque vamos ter então duas regiões críticas, para o lado de cima e para o lado de baixo. Se for unilateral, só temos o alfa está todo só do lado do gráfico. Usando o valor P, ou P-value, esta é outra forma de então nós aceitarmos ou rejeitarmos a hipótese nula. Okay? É uma abordagem um bocadinho diferente, porque esta não vai depender do valor de alfa.